no filme e no livro aparece, tem ali o novo aluno do primeiro ano, o Colin, ele que é aquele que fica tirando várias fotos do Harry. Não aparece no filme, mas ele aparece, que é muito importante na minha visão, de que ele fala que ele na verdade quer tirar porque ele é filho de pais trouxas. E ele quer tirar várias fotos para mostrar então para os seus pais. Uma coisa que eu teria achado muito engraçado, que não apareceu nos filmes, deveria ter aparecido, foi a primeira aula de defesa contra as artes das trevas, com o novo professor Lockhart que fica se achando. Na primeira aula dele, no filme, ele já aparece direto lá com os diabretes lá. Só que não parece... na verdade, no livro, antes de ter aula com os diabretes, ele tem tipo uma provinha. Eles falam, vamos fazer um teste. Porque também não apareceu, agora eu lembrei, não apareceu no filme, mas no livro, a lista de livros deste ano, do segundo ano, estava muito grande, porque a maioria dos livros eram o livro do professor Lockhart, que ele tinha vários livros escritos, então ele pediu todos, então tinha que ter. E a primeira aula dele foram exatamente 54 questões perguntando sobre ele. Por exemplo, qual é a cor favorita de Gilderoy Lockhart? Qual a missão secreta de Lockhart? Qual é, na sua opinião, a maior realização de Gilderoy Lockhart até o momento? Então, tem várias perguntas, né, essa prova que ele faz para ver se os alunos leram os livros dele. E que não tem nos filmes e eu acho que poderia ter tido. Daí depois passa bastante tempo, bastante coisa acontece, e uma das coisas que acontece é que a gente fica sabendo então que o Draco Malfoy, ele acaba fazendo, é o novo apanhador da Sonserina no time de quadribol, simplesmente pelo fato de que foi o pai dele lá comprou as Nimbus 2001 para todo o time, então, né, ele comprou a sua entrada, e a Hermione fala isso, mas na Grifinória ninguém comprou para jogar, não sei o que, isso acontece no livro, acontece no filme, maravilhoso, só que aconteceu uma coisa que é bem diferente do livro pro filme, bem diferente não, mas é um pouco diferente, é que depois que o Rony tenta falar lá, cabeça de lesma pro Draco, e a varinha dele que estava quebrada faz com que ele comece a vomitar várias lesmas, eles vão para casa, para a cabaninha lá do Hagrid, e lá na cabaninha do Hagrid, ele pergunta, mas o que o Draco falou de tão ruim? E daí eles falam assim, não, ele chamou a Hermione de sangue ruim. E no filme, a Hermione já explica, ela explica pro Harry o que é um sangue ruim. Mas na verdade, no livro, ela fala assim, após o Rony falar que o Draco chamou de sangue ruim, o Hagrid fala assim, ele não fez isso. Isso acontece também nos filmes. Mas daí a Hermione fala o seguinte, fez sim, mas eu não sei o que significa. Percebi que era uma grosseria muito grande, é claro. Então, na verdade, ela não sabia o que era um sangue ruim, mas eu entendo que no filme eles quiseram colocar como ela sabendo, já que ela é aquela que sabe tudo. Uma coisa que não aparece no filme, mas acontece no livro, e que eu acho interessante comentar, é que logo depois desse episódio que a Hermione, que eles falam sangue ruim, e o Rony tá melhorando, o Hagrid vai mostrar para eles a horta dele, a nova horta dele de abóboras gigantes, que ele está fazendo então para a festa das bruxas. Daí eles olham aquela horta com as abóboras gigantes e falam, mas o que você está colocando para estar tão grande? Ele, eu andei dando uma ajudinha. E daí eles olham, lá tá o guarda-chuva, aquele do Hagrid. Então uma coisa que é legal, apesar que a gente consegue ver que o Hagrid, apesar de não poder utilizar magia mais, né, ter perdido, ele só é o guarda-caça, ele ainda utiliza, né, para essas coisas, utiliza magia escondida, porque ele tem a varinha dele, que é aquele guarda-chuva rosa. Já que o Harry e o Rony, eles foram pegos no carro voador e tal, deu aquela confusão toda no começo, quando eles estão chegando em Hogwarts, os dois pegaram detenção. No filme aparece só a detenção do Harry. A detenção do Harry era ele ajudar o professor Lockhart a assinar as cartas. Só que o Rony também tem uma detenção, que é uma detenção que não teve no filme, mas ela é muito importante. Ele teve que ir para a sala dos troféus lá de Hogwarts para ficar lustrando todos eles. Ele acha isso horrível, porque ele tem que ir junto com o zelador Filch lá e ele não pode utilizar magia, ele tem que fazer tudo na mão. E aí é uma passagem importante, porque ali ele acaba lustrando uma taça, né, que foi uma homenagem que quem teve foi o Tom Riddle, que depois é muito importante essa passagem que não acontece nos filmes. Uma coisa que eu senti falta no filme, depois que eu li, eu pensei, por que não teve isso? Teria ficado melhor ainda do que já é. Foi de que, na verdade, o Harry ele conversa muito mais com o Nick Quase Sem Cabeça. O Nick Quase Sem Cabeça ele tem uma participação bem maior no livro. Eles conversam bastante, o Nick falando que queria entrar lá pro clube
do sem cabeça e tal, mas ele na verdade ele é quase sem cabeça, então ele não poderia e tal. Então eles têm essa conversa e eu acho muito legal, e isso não teve no filme. E essa passagem é uma passagem muito importante, porque na verdade, durante essa conversa, o Harry ele é convidado pelo Nico sem cabeça de participar do seu aniversário de morte. E não teve no filme. Que pena que não teve no filme, mas seria tão legal se tivesse seu aniversário de morte. Quando o Harry estava conversando com o Nico sem cabeça, ele estava voltando de um treino de quadribol, e nesse treino ele estava todo embarrado, todo sujo, e então ele estava indo pro quarto dele, encontrou o Nick, eles ficaram conversando, só que ele estava sujando todo o castelo. E o Fiuk ele começou a aparecer, e o Nick quase falou assim: o Fiuk tá vindo, ele vai te xingar porque tu tá sujando tudo. Basicamente ele disse isso. Isso não tem no filme. E o Fiuk então ele pega o Harry Potter e fala assim: não acredito, seu bosta desgraçado, não sei o que, e leva ele pra sala do Fiuk. A gente, em nenhum momento do filme a gente conhece nossa sala do Fiuk, mas ele tem a sala dele. O Harry vai pra essa sala que ele recebeu uma grande detenção, provavelmente, mais uma. Só que o Nico sem cabeça, com a ajuda de um outro fantasma, que é o Pirraça, que não apareceu também no filme, que deveria ter princípio, que tem uma importância, eles fazem barulho lá, fazem uma confusão lá de fora para fazer o Fiuk sair de dentro e deixar o Harry sozinho para livrar a cabeça do Harry. E o Harry, quando está sozinho na sala do Fiuk, ele encontra algumas cartas e dá uma olhada, né? Dá uma fuxicada ali nas cartas, e ele vê umas cartas, umas correspondências de uma tal de Feitiço Express. Seria como se fosse um curso de magia à distância, e o Harry não entende que aquele curso de magia, porque ele está fazendo ali. Só que daí o Fiuk volta pra casa dele e vê que alguém mexeu ali nas cartas dele e fala assim: você leu, eu não acredito, você leu. E ele fica todo assustado, com medo, e manda o Harry embora e não faz nada, porque ele ficou com medo que o Harry tenha visto algum segredo dele. E depois eu fiquei pensando, por que eu nunca pensei no filme, quando eu olhava só o filme, por que o Fiuk odeia tanto os alunos? Você que não leu os livros, assim como eu não te li, por que ele odeia tanto? E isso não tem no filme, deveria ter. A gente deve conhecer para saber por que ele odeia tantos alunos. Daí o Nico sem cabeça, ele convidou o Harry e falou que o Harry poderia levar o Rony e a Hermione junto no seu aniversário. Ia ser uma festa do dia do seu aniversário, que é o dia, na verdade, dia do seu aniversário, não, dia de morte. Só que, infelizmente, era no mesmo dia que ia ter a festa do Dia das Bruxas de Hogwarts, uma grande festa gigante. Só que, já como ele tinha dado a palavra, ele foi junto com a Hermione e com o Rony no aniversário de morte do Nico sem cabeça, que fez muita falta no filme, porque isso mudou bastante algumas coisas no filme. No livro, ele vai para o aniversário de morte do Nick, encontra vários fantasmas lá, e lá ele já conhece, ele e o Rony, ele já conhece a Murta que geme. Então ele não conhece depois no banheiro, ele conhece ali já, então ele já conhece ali várias coisas, é muito legal, eu senti muita falta dessa parte no filme. Depois passa o tempo e daí começa a acontecer todo aquele episódio onde as pessoas começam a ficar pedrificadas. A primeira coisa que fica pedrificada é a Madame Nora, que é a gata do Sr. Fiuk. E daí o Fiuk fica indignado e fala: foi o Harry, não sei o que, quer que pegue o Harry e expulse. E ele fala: tem que acontecer alguma coisa, porque ele fez isso, porque ele sabe que eu sou um aborto. Então a gente, quando chegou nessa parte do livro, eu pensei: por que isso não tem no filme? A gente precisa saber. E o Harry não entende o que é um aborto e o que isso tem a ver. E eu também fiquei perdido, porque eu só sabia do filme. Meu Deus, o que tem? Qual é o segredo do filme? Por que ele odeia tanto os alunos? E daí depois ele pergunta pro Rony, isso também não tem nos livros, e o Rony fala. E ele fala lá que aborto, na verdade, é alguém que nasceu uma família de bruxos, mas não tem poderes mágicos, ou seja, ao contrário de um trouxa, como se for. Ao contrário, na verdade, de um bruxo de filho de trouxas, de um sangue ruim. É o contrário, ele é filho de bruxos, mas não tem mais. Imagina que azar o filme, que é por isso então que ele tem tanta raiva dos alunos, provavelmente. No filme, depois eles têm uma aula de transfiguração com a professora McGonagall, e aí no filme que a Hermione levanta a mão lá e diz assim: professor, senhora poderia nos falar sobre a Câmara Secreta? E daí ela fala lá, né? Só que no livro, na verdade, não é com a professora McGonagall. Na verdade, eles estão numa aula de História da Magia com o professor Beans. O professor Beans não aparece em nenhum momento no filme, mas na verdade é com o professor Beans, e o professor Beans é o professor de História da Magia. E é durante a aula da magia que ela levanta lá: professor, por favor, nos conte sobre a Câmara Secreta, e ele fala aquilo que foi a fala da professora McGonagall. Então o trio pega
né, faz várias coisas lá e acontece que eles começam a perceber, mas e aquela água no chão, perto do banheiro? Vamos lá no banheiro ver se a Murta que geme, que eles já conheciam, viu alguma coisa. Daí eles vão lá, chegam lá e a Murta, na verdade, ela tá, aquele jeito dela toda triste e tal, e não fala nada com nada, só xinga eles. E a Hermione fala, eu não esperava outra coisa da Murta que geme, mas isso não acontece no filme, na verdade. E daí então eles saem do banheiro, o trio sai do banheiro, e o Percy, que é o irmão do Rony e é o monitor, é um dos monitores, e ele fala, o que vocês estão fazendo aí no banheiro das meninas? E dá um xingão deles e manda eles embora. No filme, eu senti um pouco de falta do Percy no filme, porque na verdade acontecem algumas coisas engraçadas com o Percy que poderia ter acontecido no filme e teria deixado o filme muito interessante. Então, na verdade, a Hermione, eles queriam saber, o trio queria saber se era o Draco realmente o que era o herdeiro de Sonserina, Salazar Sonserina, e a Hermione tem uma ótima ideia, não, mas a gente poderia fazer uma poção polissuco. No filme, ela vai lá na biblioteca, abre o livro e fala, aqui, a poção polissuco faz isso, e lê. Só que, na verdade, no livro, ela quer pegar esse livro na biblioteca, só que esse livro é um livro que está na seção reservada. Para pegar esse livro, ela só pode retirar, porque ela não sabe fazer a poção, e ela precisa do livro para ficar olhando a receita, tipo a receita de bolo, mas para fazer isso, para pegar esse livro, para ter essas informações, ela precisaria da autorização de algum professor. E eles utilizam, então, da bondade, né, do professor Lockhart, que ele adora dar autógrafos, porque ele se acha super famoso, e ele é o tal. Ela chega lá, então, o professor diz, professor, eu gostaria da sua assinatura para pegar um livro e tal. E ele nem olha, simplesmente faz uma assinatura lá, bonitaça dele, sem ler, sem nada. E daí, assim, eles podem, então, retirar o livro de poções muito potentes da biblioteca da área reservada. Daí, então, tem um jogo de quadribol contra a Sonserina, onde temos aquele balaço que foi enfeitiçado pelo Dobby, né, pelo Dobby, e fica correndo sempre atrás do Harry. E, na verdade, no livro, o Fred e o George eles percebem isso, porque eles sempre jogam esse balaço longe e o balaço volta pro Harry. E eles pedem tempo lá pro Woody fala pra professora lá, e eles têm um tempo então para conversar. E o Harry fala assim, não, a gente não pode parar, se a gente parar vai dar com vitória da Sonserina e eu não quero perder, deixa comigo. E daí eles falam, mas Harry, você é louco, mas ele, não, deixa comigo, eu me viro com o balaço. Então daí se eles voltam e acontece aquilo que aconteceu no filme. Mas tem essa passagem no livro que não teve no filme, que é ele falando, não, eu assumo a responsabilidade, apesar de vocês verem que o balaço tá louco. Uma coisa que acontece durante todo o livro, quando começam os ataques, foi de que a Gina ficou super perturbada. Isso não aparece muito bem no filme, entendeu? Ela fica bem perturbada, fica estranha. Isso acontece bastante no livro. O Fred e o George ficam incomodando ela, e mesmo assim ela fica super pra baixo, super mal, assim, e isso em nenhum momento acontece no filme. Pra continuar fazendo a poção polissuco, que agora eles têm o livro com os ingredientes, só que tem alguns ingredientes muito difíceis, eles precisam roubar, o trio precisa roubar esses ingredientes da sala do Snape. Meu Deus, só o Snape tem isso. E como é que eles vão roubar do professor que eles mais têm medo? E daí acontece, tem um episódio no livro que não aconteceu no filme, infelizmente, teria sido muito engraçado, onde a Hermione fala, não, deixa comigo que eu consigo lá, é só vocês distrair o Snape. Durante a aula de poções lá, o Harry pega um negócio explosivo, os fogos filibusteiro do Fred. Então o Harry pega isso e joga dentro de um caldeirão de um colega lá dele. Na verdade, ele pega e joga esse fogo no caldeirão do Goyle, da Sonserina, e explode tudo. E eles estavam fazendo então uma poção que enche e tal. Isso pega todo mundo vai ficar inchado, é uma confusão. E a Hermione aproveita, entra na sala do Snape e rouba o que precisa e tal. Foi uma parte muito engraçada que não teve no filme, mas teve no livro. O Draco com um narigão gigante, todo mundo inchando assim, deve ter sido bem engraçado. Eu gostaria de ter visto a cara do Draco com o narigão gigante assim, todo assustado. Daí todos foram lá, tomaram um antídoto e a Hermione saiu legalzona lá com as coisas escondidas embaixo do uniforme dela. Daí depois tem o clube de duelos, que no filme simplesmente os únicos que lutam é o Harry
e o Draco, mas na verdade no clube do livro todos os alunos que estão no clube, inclusive Hermione e todo mundo, eles formam duplas, os professores formam as duplas e eles têm que duelar entre si, e daí tem o episódio do Harry com o Draco lá, só que todos os alunos eles duelam.